Cada local tem os seus tipos e espécies de árvores, tá? Isso está muito relacionado com o clima, tá? Climas frios, geralmente a gente tem uma característica de árvores coníferas. São as árvores com uma consistência mais branca, com uma característica mais mole, tá? Climas mais quentes, mais tropicais, a gente tem uma predominância das dicotiledôneas. É justamente o que ocorre. Então aqui no frio a gente tem a madeira, o pinus em si, empregado em larga escala, muito em função disso, tá? É uma madeira adequada para a nossa temperatura. A madeira de lei, ela não que não tenha plantações aqui na nossa região, tem, tá? Mas ela é mais adaptada para regiões mais quentes, mais tropicais. Então, boa parte da madeira de alta qualidade vem mais de cima lá do Brasil, provavelmente do norte, tá? Norte e centro-oeste. Então essa é uma realidade, o que muitas vezes pode ocasionar o encarecimento do frete, né? Na verdade, um frete mais caro vai encarecer a madeira. Então esse é o grande problema hoje. Cada clima e terreno determina um método diferente de uso da madeira. A gente tem alguns exemplos e algumas imagens. Por exemplo, o Extremo Oriente, que constrói há muito tempo, né? Edificações inclusive com porte até avantajado, foram feitas em madeira. E a madeira, ela trabalhou de uma forma tão interessante, que você pega situações, por exemplo, como o Japão, que constantemente aí é atingido por terremotos, e essas estruturas, que são estruturas antigas, elas se conservaram. E isso se dá muito em função da tenacidade da madeira. Ela absorve choque sem ocorrer nenhum tipo de fratura, diferente do concreto armado. O concreto armado tradicional, numa situação de terremoto, ele provavelmente vai acontecer o craqueamento dele, ele vai quebrar. Então, para isso, a madeira ela também torna a sua utilização interessante em países que têm esse tipo de problema. Aí tem uma edificação, para vocês terem uma noção, na China, que foi construída em 1056, tem 61 metros de altura, tá? Equivalente aí mais ou menos a 20 andares de um prédio tradicional, feito todo em madeira, tá? Então mais de 1000 anos e está ainda em perfeito estado. Noruega, arquitetura marcante em madeira, muitas florestas, clima frio, tá? Os habitantes locais utilizavam a madeira como principal elemento construtivo, devido à característica de isolamento térmico. Então, é o que a gente já falou. Questão da sustentabilidade, tá? O único problema aí que tem em relação à madeira, que a gente vê, por exemplo, essa extração ilegal e boa parte, por exemplo, das serrarias que alimentam esse processo de extração ilegal, eles tiram basicamente a parte central, né? O cerne da madeira, a parte mais resistente. A parte mais externa, que poderia ser aproveitada de várias formas, como na confecção de laminados em madeira, confecção de outros tipos de chapa, que a gente vai ver mais para frente, ele tem ela é descartada, que é uma madeira, digamos assim, que não vai gerar um custo tão elevado. Então eles tiram a parte interna e jogam fora a parte externa. Então esse é o grande problema aí da extração ilegal. Propriedades das madeiras, tá? É constituída pelo conjunto de tecidos que formam a massa dos troncos das árvores, desprovidas de casca. Botanicamente, podem ser classificadas em dois tipos, tá? Endógenas. Crescimento se dá pela adição de novas camadas internamente, de dentro para fora, tá? Então a madeira ela vai crescendo lá do miolo para fora. Nesse tipo de madeira, por exemplo, a madeira mais velha, ela é a parte mais externa, tá? Nessa característica a gente tem as palmeiras e os bambus, tá? Não é tão utilizado na construção de madeira. Tem muita gente ainda estudando variações de utilização do bambu, algumas estruturas nesse sentido, mas não é o usual. O usual é a gente empregar a madeira exógena, tá? O crescimento se dá pelas camadas concêntricas externas. A parte mais velha da madeira está no miolo, tá? E a parte mais nova, mais externa. E dentro dessas exógenas, a gente tem as coníferas e as folhosas, tá? Então as coníferas são as madeiras
com característica mais mole, tem menor resistência, menor densidade, tá? Então madeira bem mais leve, é típica de regiões frias, tá? Exemplo, o pinho do Paraná, que é a nossa araucária, e o pinus, que é uma madeira exótica que utiliza-se bastante para cá. As folhosas, também conhecidas como dicotiledôneas, essas são as madeiras mais duras, que apresentam uma maior resistência. Ela tem peso maior, consequentemente a densidade dela, né, maior. Regiões de clima quente é o mais comum. Então praticamente todas as espécies de madeira da região amazônica são desse modelo de madeira, tá? São as folhosas. Quando eu falo folhosas, estou falando em dicotiledôneas. Umidade, tá? O que tem que considerar em relação à umidade? Madeira sólida é uma madeira sem nenhum tipo de água, tá? Água livre é uma madeira que já tem água contida nas suas cavidades, tá? É difícil de ser eliminada pela secagem. Tem algumas madeiras que têm essa característica da circulação de seiva ali muito presente, que mesmo no processo de secagem eu não consigo fazer uma extração tão eficiente, tá? Tem madeiras com água impregnada, e para fins de aplicação estrutural, a norma, ela fala que uma madeira de umidade de 12%, ela pode ser considerada, ela é considerada como se fosse uma madeira seca, tá? E ela é referência, inclusive, para ensaios e cálculos. Então, quando eu vou ensaiar uma peça de madeira, eles fazem um processo de secagem abaixo dos 20%, que é o que vai, digamos assim, tornar insuficiente a ação dos fungos que causam apodrecimento. E quando atinge-se ali o percentual de 12%, ela está adequada para trabalhar em cima dos ensaios mecânicos. O cálculo da densidade a gente já fez em sala, tá? Questões de massa pelo volume, lembrando sempre a massa seca, tá? Massa seca que eu falo, eu estou tratando a questão da densidade básica, e o volume saturado, que seria a medida em si da peça, o espaço que ela ocupa ali em volume, tá? A densidade aparente é o que é usual nos ensaios, que é a massa a 12% de umidade, tá? Dividido pelo volume. Diferentes propriedades ali, diferentes segundo as 3 direções principais da madeira, mas muito parecidas para os eixos tangencial e radial. Por isso, na prática, considera essas direções paralela e normal às fibras, tá? Na verdade, tem vários modelos aí de sentidos. Tem um radial, tangencial, longitudinal, mas o que é interessante a gente ter em mente é a direção paralela e a direção normal. Normal seria a perpendicular, tá? Que não é adequada. Perpendicular, como já dito para vocês, a resistência da madeira ela cai em torno de para 25% da usual, tá? Então procurar sempre aplicar a carga no sentido paralelo às fibras, ou então, conforme o desenho que vocês estão olhando ali, o paralelo seria o longitudinal. Aqui mostrando um ensaio de resistência à compressão de uma peça de pinos. Mesma máquina aí que a gente utilizou para o rompimento dos blocos cerâmicos aí na última aula de laboratório, tá? Então a resistência depende da posição na estrutura fisiológica do tronco. A gente tem uma madeira basicamente constituída dessa forma aqui que está na imagem. O cerne, que é a parte mais velha, tá? É constituído de células mortas. É uma coloração mais escura, tá? Então a resistência dele é muito maior. E a parte mais externa a gente chama de alburno. É a porção viva, onde a gente tem a seiva circulando, tá? As células são menos resistentes. Então as madeireiras que fazem esse processo de extração ilegal, eles querem somente esse miolo aqui, ó. Aqui uma comparação em relação à resistência, né? Uma comparação da relação da aplicação paralela com a aplicação normal ou perpendicular. Então a perpendicular é 25% da paralela. Essa seria a relação. Compressão paralela, tendência a encurtar as células da madeira ao longo do seu eixo longitudinal. Desta forma,
as células em conjunto conferem uma grande resistência. Esse desenho aqui, ó, é o ideal para aplicação em estruturas. A compressão normal ou a perpendicular, a gente tem aí o desenho conforme mostrando uma peça comprimindo a outra, tá? Ela não é o ideal, não é o adequado, vai ficar bem mais fraco. Resistência à tração. A tração é a mesma situação, tá? Ele suporta mais no sentido paralelo às fibras. No sentido normal aí, ocorre uma tendência de descolamento entre esse material. Então, o alongamento nessa tração paralela, na resistência à tração, ele é muito mais efetivo, tá? Ele resiste bem mais. Questões de cisalhamento, tá? Cisalhamento a gente tem uma situação diferenciada. Se na compressão e na tração a gente tinha que era mais interessante a peça, a aplicação da carga está disposta numa situação paralela às fibras, no cisalhamento é o contrário. No cisalhamento, a peça ela é mais resistente no sentido normal às fibras, tá? O cisalhamento é a propriedade de corte, tá? Quando eu tenho uma concentração de uma carga em cima, a tendência de corte dela ocorrer uma cisão ali no material, tá? Então, ele é mais interessante. No paralelo existe também uma tendência de escorregamento das fibras. Resistência à flexão, a gente tem aí basicamente as três características mecânicas, né? A gente tem a compressão em cima, a tração embaixo e o cisalhamento ali nos apoios, tá? Então tem que considerar isso também quando estamos dimensionando a estrutura.